Bom dia, irmãos e irmãs que estão assistindo a gente através da internet nessa manhã. Como todos sabem, nós tivemos que cancelar a nossa reunião presencial e fazer essa reunião especialmente com a transmissão pela internet. Mas o mesmo Deus que está presente quando estamos juntos todos como igreja, é o mesmo Deus que eu acredito que está presente quando nós nos reunimos mesmo através da internet e estamos no mesmo espírito, em uma única fé e uma única esperança. E essa esperança e fé e espírito que nós precisamos ter em tempos difíceis como esse. Essa semana eu estava lendo um artigo do C.S. Lewis, que viveu durante um período de guerra. E ele falava sobre a atitude que os cristãos devem ter em momentos difíceis. Nós não devemos nos entregar ao desespero, nós não devemos nos entregar a uma atitude de pessimismo, nós devemos manter a nossa fé e a nossa esperança, porque a nossa fé e a nossa esperança está firmada em Jesus. Ele é o nosso Senhor. E nós devemos voltar a nossa atenção e as nossas mentes para Ele. Então eu convido você a fazer isso, mesmo aí na sua casa, diante da sua televisão, ou do seu computador, ou no seu celular, eu convido você a voltar a sua atenção para Jesus e cantar conosco esses cânticos e orar e celebrar a graça, a misericórdia e a esperança que todos nós temos em Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento e a gente vai ouvir esses cânticos que serão cantados e ministrados a nós, e vamos adorar a Deus todos juntos, mesmo através dessa projeção, dessa transmissão pela internet. Senhor, nós te louvamos, Tu és o nosso grande Deus, o nosso grande Senhor e Salvador. Senhor, o Senhor disse a nós que nesse mundo nós teríamos muitas aflições e problemas, e cristãos ao longo da história têm experimentado aflições e problemas de todos os tipos. Nós estamos num momento na história mundial onde tantas pessoas estão com medo, tantas pessoas estão ansiosas. Nós estamos num momento onde muitas pessoas estão sendo contaminadas pelo vírus, muitas pessoas estão hospitalizadas, muitas pessoas estão morrendo e muitos estão chorando os seus mortos. Deus, no entanto, no meio disso tudo, nós queremos voltar a nossa atenção, nós queremos voltar a nossa mente, nós queremos voltar a nossa fé e os nossos olhos para aquele que pode nos dar esperança. E este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor abençoe esse tempo e que o Senhor abençoe as nossas vidas e que possamos ser uma vez mais renovados ao cultuarmos ao Senhor e cultuarmos através dos cânticos e ouvirmos a Tua palavra e sermos encorajados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em Teus braços. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
seguro, cante. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que Ele é aquele que nos guarda e nos guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. E tua graça, Deus. Recaio de novo em tuas. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços todo medo está, toda aflição está. Em teus braços é o nosso descanso, o nosso consolo. Recaio pra acabar, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Vem sobre nós, Jesus. Queremos mais de ti, Deus. Mais de ti, Pai. Mais intimidade em ti, Jesus. Vem sobre nós, o teu povo. Somos filhos teus.
Aleluia. Nossas forças irão se renovar nele, que é o nosso Deus Santo, Deus Trino, digno de toda honra e de toda glória. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, se esperarmos nele. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos nele. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos. Cante nossas forças. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, se esperarmos nele. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, se esperarmos. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Declare, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos. Tu és, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, e nos ergue. Suas vozes. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Amém.
forças de os olhos não se cansam, permanecem em ti. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Oh, em ti, meu refúgio. Em ti, toda a esperança. Em ti, meu destino. Em ti, meu motivo. Em ti, meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim o teu lar, faze de mim o teu lar. De coração, cante comigo. De coração pra coração, faço dos meus dias de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti. Tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio. Em ti, toda a nossa esperança, toda a esperança. Em ti, o nosso destino está, meu destino. Em ti, meu motivo. Em ti, meu lugar é aqui, aos seus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, faze de mim o teu lar, faze de mim. Bateria e voz. Lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim o teu lar, faze pra acabar meu lugar. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus. Faze de mim o seu lar, faze de mim o teu lar. Em ti, meu refúgio.
Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Faze de mim teu lar, faze de mim teu lar. Amém. Bom dia a todos. Como o Sandro disse, nós estamos em um modelo diferente hoje. Estamos fazendo essa transmissão através da internet, do link que o pessoal está acessando pelo YouTube. Mas, de qualquer forma, nós estamos cultuando ao Senhor, juntos. E como ele disse, eu espero que você realmente tire esse tempo, né, que tenha louvado a Deus através das músicas. Nós vamos ter um período agora de meditação na Palavra de Deus, e eu gostaria que você realmente separasse esse tempo para meditar, ouvir a Palavra de Deus. Se você tiver com a tua Bíblia ao lado, ou não estiver com ela ainda, prepare aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo. De repente você está acessando pelo celular, então você vai precisar realmente de uma Bíblia de papel. Nós vamos ler alguns textos. Faça realmente isso, faça como se você estivesse aqui comigo nesse local de culto. Nós nos reunimos todos os domingos para adorar a Deus, e hoje estamos separados fisicamente, mas em espírito estamos juntos para cultuar ao Senhor. Amém? Nós estamos em uma série de mensagens, chama Fundamental, e essa série tem se baseado nas essências da fé cristã. Estamos nos baseando, estamos nos levando em consideração como base dessas mensagens o credo apostólico, como diretriz para os essenciais da fé. Nós já falamos da necessidade da fé, no princípio dessa série, em que o Sandro comentou que a fé que nós temos, ela não necessariamente, e na verdade ela não é um tiro no escuro, ou uma ignorância de aspectos intelectuais, mas a nossa fé ela tem motivos suficientes para nos levar seguramente a cultuarmos ao nosso Deus. Domingo passado foi falado sobre o Deus, esse Deus que é Pai, esse Deus que nos trata como Pai, como um Pai perfeito, que é o Criador de todas as coisas. Ele é um bom Pai e Ele é o Criador de todas as coisas. E hoje o nosso tema é o centro desse credo. Os teólogos geralmente comentam que esse parágrafo é o centro do credo apostólico. Esse parágrafo que é o centro do credo apostólico, ele é o centro da fé cristã. E nós iremos falar sobre Jesus. Existem muitas versões sobre Jesus, em diferentes aspectos sobre Jesus. Alguns atraentes, outros nem tanto, mas existe muita coisa sobre Jesus sendo falada. Para nós cristãos, ele é o objeto da nossa fé. E ninguém é mais amado e mais odiado no mundo ocidental do que Jesus. Nem o atual presidente consegue tal façanha. Jesus, ele tem sido odiado e amado por muitos em nossa cultura. E em nossa cultura mesmo, que nós vemos Jesus de diferentes formas. Na televisão, por exemplo, ele já apareceu em diferentes formatos, em desenhos animados como Simpsons, ele já apareceu em novelas, e se você tem acompanhado a Record, você conhece muitas das histórias aí. Ele já apareceu em programas de debates. Recentemente teve uma versão de um Jesus gay, que foi a sátira do Portas do Fundo, na Netflix, que gerou muita polêmica. Ainda na Netflix tem uma série, não sei se você tem acompanhado ou tem visto, uma série chamada Messias, que é um Messias confuso, que mistura Jesus com dizeres cristãos, mas é um Messias esperado pelos muçulmanos. É um Jesus bem confuso, ou um Messias bem confuso. No cinema ele já até apareceu em diferentes formas e até com sucesso de bilheterias. Jesus já foi sucesso de bilheterias com A Paixão de Cristo e O Código de Da Vinci. No mundo da moda, Jesus apareceu de diferentes formas, em camisetas diferentes. A Madonna, por exemplo, usou camisetas sobre Jesus. Pamela Anderson usou camisetas sobre Jesus. Brad Pitt
E a famosa camiseta, se você é um pouquinho do mundo da música, do Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, quando ele fez uma turnê inteirinha com a camiseta de Jesus, que tinha os dizeres: nós temos que matar os nossos ídolos. Jesus também apareceu nos HQs, e tem um exclusivo sobre ele. Um Jesus moderno, punk. É o punk rock Jesus. No mundo da música ele sempre aparece. Você já deve ter escutado várias músicas em que tem referências a Jesus. Do The Killers, ao Green Day, Black Sabbath e outras tantas. Além das capas de disco das bandas de heavy metal. Se você passear pela galeria do rock, você vai ver Jesus em diferentes capas de rock, de bandas de rock. Inclusive nas bandas de black metal. Se você for na seção de CDs de black metal ou nos teus aplicativos aí, você vai encontrar Jesus detonado em diferentes capas de bandas de black metal. Nas escolas de samba, Jesus também aparece. Sempre tem algo dizendo sobre Jesus. Sempre tem um enredo que fala sobre Jesus. Alguns anos atrás, a Mancha Verde trouxe esse enredo como Jesus o tema principal. Nesse ano, a polêmica ficou lá no Rio, com o Jesus da Mangueira. Jesus desperta o interesse das pessoas e a fúria de muitos, e causa polêmicas. Alguns comentam e fazem comentários sobre Jesus polêmicos. John Lennon, por exemplo, no sucesso, no auge dos Beatles, ele fez uma declaração dizendo que os Beatles eram mais populares do que Jesus. Eles chegaram no auge, eles estavam falando assim: não, nós somos os Beatles, e os Beatles chegou nesse auge, e nós somos mais populares do que Jesus. Ele estava totalmente errado. Mark Driscoll, em seu livro Jesus Vintage, faz uma declaração sobre esse comentário de John Lennon. Ele diz assim: Jesus é a pessoa mais famosa em toda a história. Para ele foram cantadas mais músicas, sobre ele foram criadas mais obras e escritos mais livros do que para qualquer outra pessoa que já viveu nesse mundo. E Mark Driscoll está correto. Ninguém nesse mundo mudou tanta história como Jesus. O nosso próprio calendário ocidental é dividido entre antes e depois de Cristo. Jesus tem feito coisas extraordinárias e mudado histórias de pessoas. E para ele, as pessoas comentam e fazem uma série de às vezes, piadas que nós não gostamos como cristãos, mas às vezes pessoas fazem comentários interessantes que nos levam a pensar sobre quem é esse Jesus. Nessa época de Páscoa, que antecede a Páscoa, nesse mundo pós-moderno, se nós passarmos ainda por bancas de jornais, ainda existem bancas de jornais, nós vamos ver sempre uma capa de uma revista com a foto de Jesus, de Cristo. Seja na época do Natal ou da Páscoa, tem uma foto sobre Jesus, ou uma revista, uma Galileu, uma super interessante, às vezes para detonar Jesus, mas está lá, falando sobre Jesus. Com toda essa era da pós-modernidade, Jesus é o tema de curiosidade no mundo ocidental. E na igreja? Quem é Jesus? No mundo as pessoas falam tem várias versões de Jesus. E na igreja? E nesse ambiente de culto? Quem é Jesus? Eu suponho que dentro de um culto cristão, se nós perguntarmos quem é Jesus para vocês, nós vamos ouvir diferentes versões. E vários adjetivos sobre Cristo. Temos respostas prontas na língua. Jesus é o nosso rei, Jesus é o Senhor. Nós cantamos aqui sobre Jesus. Mas eu tenho medo que essas nossas declarações sejam declarações com que recebemos como um pacote pronto. Quando nós aderimos à fé, nós recebemos esse pacote pronto. E muitas vezes esse pacote pronto, ele carece de uma análise mais profunda sobre quem é Jesus. Vou contar uma história para você. Tinha uma menininha chamada Antonieta. Ela era uma garota... Obrigado. Ela era uma garota pequena, de 10 anos, mas muito inteligente. Um dia, Antonieta estava observando a sua mãe limpar um peixe para ser assado. A mãe dela abriu a barriga do peixe, retirou as vísceras e a seguir cortou a cabeça e a cauda com um facão. A menina então perguntou para sua mãe: mãe, por que a senhora tirou a cabeça e o rabo do peixe? Ora, minha filha, a gente tira porque tem que tirar. É assim que se prepara um peixe. Mas a menina inteligente, curiosa, disse à sua mãe: mas mãe, na casa da Aninha, minha amiga, o peixe é assado com a cabeça e com o rabo. E o pai dela até gosta de comer a cabeça do peixe, retrucou a menina. Sua mãe respondeu, já meio irritada: está errado, filha.
O peixe deve ser assado sem a cabeça e sem o rabo. Aprendi isso com a sua avó, e essa é a forma correta de se fazer um peixe. Insatisfeita com a resposta, a menina resolveu perguntar à sua avó: vovó, por que tem que tirar a cabeça e o rabo do peixe para assar? Minha mãe disse que aprendeu a fazer assim com a senhora. Ah, é porque assim é o certo, minha querida. Aprendi dessa forma com minha mãe. Ensinei para sua mãe. E quando você for preparar um peixe, deverá fazer da mesma forma, menina. A menina, inconformada, não tentou argumentar com a sua avó. Foi atrás da sua bisavó Maria, que estava bem velhinha, porém muito lúcida. Chegou a sua bisavó e perguntou: Bisa, por que a vovó e a mamãe tiram a cabeça e o rabo do peixe para assar? A vovó disse que aprendeu com a senhora. Ah, menina, minha querida, é uma velha história. Quando me casei com seu bisavô, éramos muito jovens e não tínhamos muito dinheiro para comprar as coisas da casa. Seu bisavô saía para pescar e quando retornava ele trazia peixes grandes. Nunca cabiam na única assadeira que eu tinha. Então, para poder assá-la, eu precisava cortar a cabeça e o rabo do peixe. Era a única forma de caber na assadeira que tínhamos. É por isso que cortávamos a cabeça e o rabo do peixe. Essa história exemplifica um pouco daquilo que nós recebemos como a nossa fé. Muitas vezes nós declaramos: Jesus é Senhor, é o nosso Rei, mas nós não sabemos muito bem o que aspecto Jesus é nosso Senhor e que Jesus é o nosso Rei. Muitas vezes nós declaramos: Jesus salva, mas do que Ele nos salva? Então, eu gostaria que nessa manhã nós meditássemos um pouco. E minha intenção é provocar em você uma busca mais profunda sobre quem é Jesus. Porque às vezes nós nos aprofundamos a conhecer Jesus apenas quando nós abraçamos a nossa fé cristã. Então nós lemos algum livro, nós recebemos de alguém sobre a fé cristã. Mas conforme os anos vão passando, as respostas se tornam automáticas e às vezes vazias de convicção. Por exemplo, no Brasil nós temos 81% de pessoas que se declaram cristãs. 81%. 50% das pessoas são católicas, pelo censo, e 31% são evangélicos. Em uma matéria que saiu recentemente, em janeiro desse ano, está declarando que nós temos 81% de cristãos no Brasil. Tem alguma coisa errada. Porque se nós olharmos para o nosso país, se nós tivéssemos 81% de cristãos, nós não teríamos a nossa sociedade do jeito que está. Nós não estaríamos desse jeito, com tanta bagunça, com tanta criminalidade, com tanta corrupção. Aqueles que nos representam, muitas vezes, no governo, são aqueles que estão ferindo o nome de Cristo. E a sociedade em si, olha para a nossa sociedade como está. Será que nós realmente temos 81% dos brasileiros? 81% dos brasileiros declaram, ou dizem que declaram algum tipo de credo. Seja o credo apostólico, seja o credo de Niceno, ou qualquer outro modelo de fé, ou qualquer outro modelo de crença. Mas essa crença é uma religião vazia, que não transforma a sociedade. Então, o meu intento é provocar em você, para que nós possamos conhecer mais sobre Jesus. Porque, afinal, quem é Jesus? Quem é Jesus? No aspecto histórico, existem algumas evidências fora da Bíblia. Mesmo que pequenas, essas evidências comprovam, elas são suficientes para comprovarem a existência do Jesus histórico. Joséfo e mais alguns outros historiadores que escreveram décadas depois de Cristo, mencionam Jesus como essa figura histórica. Essa figura que apareceu na Galileia e influenciou um grupo de pessoas. Porém, essas evidências históricas comprovadas, elas não nos falam muito sobre os caráteres e detalhes de Jesus. Elas são suficientes para provarem a existência de Cristo. Então, a nossa fé, ela é baseada em algo que aconteceu. Tinha esse Jesus de Nazaré, esse Jesus que apareceu na Galileia. Historiadores fora da Bíblia, eles declaram que existiu esse Jesus. Mas essas histórias, esses relatos desses historiadores, não nos contam muito sobre Jesus. O lugar onde encontramos a maioria das informações sobre quem Jesus é nas Sagradas Escrituras. E isso não diminui nem tira a questão histórica. Há muitos eruditos que reconhecem os textos do Novo Testamento como documentos históricos válidos. E entre esses historiadores críticos do cristianismo, mesmo críticos do cristianismo, declaram que os textos do Novo Testamento são válidos. Existe um teólogo
que escreveu um livro sobre Jesus em uma nova perspectiva. O nome dele é James Dunn. E o James Dunn faz parte desses teólogos que entraram numa busca que ficou conhecida como a terceira onda da busca pelo Jesus histórico. E o James Dunn, nesse livro, Jesus em Nova Perspectiva, ele declara assim, que ninguém, com o mínimo de sentido da história, pode questionar que Jesus existiu ou que desenvolveu algum tipo de influência na Galileia. Então, historicamente, nós podemos entender que Jesus, que essa figura do Cristo, existiu. E daí, quando nós abrimos a nossa Bíblia, ou você na sua escola dominical, quando você começa a ver alguns aspectos sobre Jesus, nós podemos deduzir, por exemplo, que Jesus nasceu em Belém. Ele cresceu em Nazaré, que era uma cidade da Galileia, lugar pobre, sem muita expressão. Provavelmente, Jesus deu umas marteladas nos seus dedos. Ele foi marceneiro, trabalhou na marcenaria do seu pai. Eu trabalhei na marcenaria do meu pai, e quando pequeno brincava com os martelos do meu pai, e eu sei o que é dar umas marteladas no dedo. Jesus deve ter dado umas marteladas nos dedos. Jesus não era loirinho. O Driscoll, no seu livro, ele até brinca, ele fala assim, Jesus não tem essa cara de drag queen. Porque muita gente coloca Jesus como um drag queen. Né? E nos filmes de Hollywood, geralmente, um Jesus muito bonitinho, com a barba que parece que foi ao barbershop mais famoso da cidade, passou um creminho na barba e está cheirosinho, mas Jesus não é assim. Provavelmente Jesus era moreno, barba mal feita, pele queimada pelo sol e pés calejados. Seu ministério foi pequeno, durou cerca de 3 anos. Ele foi acusado, preso como um rebelde e impostor, e morto de uma forma cruel pelos torturadores romanos. Esse era o Jesus histórico. Esse é o Jesus que nós conhecemos, geralmente conhecemos. E no aspecto da fé? Quem é Jesus? Quem é Jesus para nós no aspecto da fé? Eu gostaria de ler um texto com vocês. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 2, de 6 a 11. Filipenses 6, 2, de 6 a 11, diz assim: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Um pouquinho mais para frente, no texto de Colossenses 1 a 15, se você puder abrir aí, Colossenses 1 a 15, o texto diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. É o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento em que nós temos a oportunidade de estudarmos um pouco sobre a sua pessoa, Senhor. Senhor, se revele a nós, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós acabamos de ler 2 hinos que eram utilizados pela igreja primitiva. Os historiadores e teólogos que estudam a igreja primitiva, eles mostram que esses 2 textos que nós acabamos de ler, eles eram hinos entoados a Cristo. E esses hinos, essa forma de declarar, como esses hinos que nós acabamos de ler, era uma forma de declarar quem Jesus era. E esses hinos foram com certeza a base de anos depois, a formulação dos credos. Somente o credo que nós mencionamos aqui, declaramos aqui na igreja, o credo apostólico. Eu vou ler um parágrafo, que
que é o parágrafo que nós vamos estudar hoje do Credo Apostólico, o parágrafo que fala sobre Jesus. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Ele voltará para julgar vivos e mortos. O credo apostólico, o credo que nós declaramos aqui, ele pode nos dar alguns insights sobre quem é Jesus. E é muito importante que nós olhamos para o credo, quando nós declaramos o credo, tentando buscar o que nós estamos declarando. Quem era Jesus? Qual que é essa declaração do credo? O que ela está falando? Né? Ele pode nos dar esses insights. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É o primeiro parágrafo quando fala sobre Cristo. No centro do credo aparece Cristo. E no centro do cristianismo nós temos Cristo. Historicamente provou-se que o credo cristão, ele vem de algo muito mais primitivo e muito menor do que toda essa formulação que nós lemos. E como o Sandro falou há 2 semanas atrás, né? Os apóstolos não declaravam o credo como nós declaramos agora. Era algo muito mais primitivo. E alguns estudiosos falam que a expressão era uma expressão mínima. Essa expressão que nós lemos no versículo 11 desse texto de Filipenses. Jesus Cristo é o Senhor. E isso não é coincidência. Nós não peguei um texto aleatório aqui para falar, cabia aqui no credo apostólico, então vamos colocar aqui para falar que o credo foi feito daqui. Isso não é coincidência. Essa era a confissão dos primeiros cristãos. Por exemplo, se você abrir em 1 Coríntios 1 ou 2, eu vou ler aqui, mas você pode anotar e ler depois, uma saudação de Paulo a essa igreja, ele diz assim, no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor deles e nosso. Ou seja, está dizendo aqui que todos aqueles invocavam o nome do Senhor dessa forma. Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a parte importante do credo. Segundo esse texto, nós podemos notar que Jesus tinha uma identidade na igreja primitiva. E essa identidade é cheia de significados importantes para a compreensão de quem ele era e de quem ele é. E a primeira coisa que nós vemos nessa expressão de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, é o Cristo. Essa expressão, esse título Cristo, muito usado em conjunção com o nome de Jesus, tornando às vezes quase que o nome de Cristo, e anos depois passou a ser o nome de Cristo. A ponto de que se Jesus fosse preencher uma ficha hoje na internet, e tivesse lá o campo nome e sobrenome, o pessoal preencheria o nome de Jesus, é o nome, Jesus, sobrenome, Cristo. Mas Cristo era um título, não era o nome de Cristo. O nome não era o nome de Jesus. E era um título muito importante. E talvez se você fez escola bíblica, a escolinha das crianças, escola dominical, algo assim, você deve saber o que significa Cristo. Mas eu vou relembrar. O significado de Cristo é ungido ou Messias. E essa era uma expressão do judaísmo dos séculos pré-cristão que indicava uma figura escatológica. O que era essa figura escatológica? Um agente, alguém ungido por Deus, que seria o libertador de Israel. Então, esse título está falando de alguém que iria vir para libertar Israel da sua opressão. Quando estamos confessando Jesus Cristo, estamos fazendo uma confissão de fé que Jesus é um ungido que era esperado pelo povo de Israel. Ele era aguardado por esse povo, que ele era o Salvador que iria vir redimir a história do povo de Deus. Nós só conseguimos entender quem foi Jesus quando nós procuramos entender quem foi Jesus para a época em que Cristo apareceu. Sem o contexto de Jesus, nós não conseguimos entender quem ele é. Esse título não tem muito significado para nós hoje. Ungido, aguardado por Israel. Mas por quê? Por exemplo, a maioria dos judeus, nos dias de Jesus, eles não criam que o exílio, o real e definitivo, tinha sido acabado. Eles tinham retornado, nós conhecemos a história, eles tinham retornado da Babilônia, haviam reconstruído o templo. Herodes depois deu um tapa, fez uma reforma no templo, então eles tinham o templo lá em Jerusalém. Porém, eles ainda eram governados por estrangeiros.
eram escravos em sua própria terra. E na época de Jesus, os judeus estavam orando, clamando e esperando que naquele tempo, deveria chegar um Messias que iria os libertar e restaurar o reino. Eles aguardavam o Messias. Tinha alguns textos sendo interpretados, por exemplo, como o texto de Daniel 9, um texto que permitia uma certa especulação, inclusive de datas, de tempos. Então eles pegavam o texto de Daniel, faziam um cálculo e falavam assim, em nosso tempo, mais ou menos, vai chegar o Messias vai retornar. E nessa época de Jesus, na época que Jesus existiu, que Jesus veio à Terra e encarnou, existiam outros Messias aparecendo, falsos Messias aparecendo. Jesus não era o único. Tinham outros falsos Messias. E muitos deles achavam que Jesus era um falso Messias. Mas eles estavam aguardando o Messias. É importante nós entendermos isso. Na época de Jesus, eles estavam esperando e aguardando o Messias. Nós podemos ter uma noção de como eram essas expectativas naquele texto de João Batista. Acho que todos estão familiarizados quando João Batista foi preso e ele pede aos seus discípulos que os discípulos fossem perguntar e questionar Jesus. E qual é o questionamento que eles deveriam fazer? Eles deveriam perguntar, você é aquele que haveria de vir? Quem era o que haveria de vir? Era o Messias, eles estavam aguardando o Messias. A mulher samaritana, por exemplo, aquele também texto conhecido, quando Jesus encontra com essa mulher e vai tomar, pede água a essa mulher lá no poço, e ele começa a conversar com essa mulher fala assim, nós aguardamos aquele que há de vir. Isso mostra que essa figura do Messias, desse libertador, era algo esperado na época de Jesus. Então, na época de Jesus, os judeus liam o Antigo Testamento, mesmo numa época conhecida como uma época de silêncio, com essa esperança de que o libertador de Israel estava vindo. Os 4 evangelhos e todos os autores do Novo Testamento, eles citam o Antigo Testamento e apresentam como cumprimento das profecias o Cristo, o Jesus. Eles viam os acontecimentos relacionados a Jesus como a inauguração do reino, através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, como Cristo de Deus. Não podemos jamais desassociar Jesus do seu contexto, porque senão nós não vamos entender quem Jesus é. A chegada de Jesus é o clímax da história de Israel. Paulo chama essa chegada de a plenitude dos tempos. E alguém pode se perguntar aí, mas qual é a relevância da história de Israel para nós hoje? O negócio está pegando hoje. Eu não quero saber muito sobre a história de Israel. Eu tenho lido um teólogo, pastor, bispo, historiador, que tem sido publicado aqui no Brasil, N.T. Wright. Em um dos seus livros, N.T. Wright responde essa pergunta, por que a relevância de Israel tem a ver conosco hoje? E ele responde assim, a razão é que o Criador do mundo escolheu e chamou Israel para ser o seu povo, por meio do qual redimirá o mundo. O chamado de Abraão é a resposta para o pecado de Adão. Sendo assim, a história de Israel é um microcosmo e o coração palpitante da história mundial. O que Deus faz em prol de Israel, ou o que Ele fez em prol de Israel, é o que está fazendo em relação ao mundo inteiro. É um perigo tentarmos desassociar a história de Israel, amados. A história de Israel é a história do povo de Deus e tem a ver conosco. Porque foi a promessa que Deus fez a Abraão. E a promessa que fez a Abraão era uma promessa que iria abençoar todos os povos. E a promessa que Ele fez a Abraão é cumprida em Jesus. Jesus não é simplesmente alguém que está demonstrando poder, ou como eu disse, um desses falsos messias que apareceu lá, ou alguém que está dizendo frases de efeito como esse Jesus, ou esse Messias da Netflix. Tudo o que Jesus faz no seu ministério está amarrado dentro de uma narrativa da história de Israel. Então, quando nós declaramos que Jesus é o Cristo, nós temos que ter em mente que Ele é o Rei Messiânico, o restaurador e libertador de Israel. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo. E Ele é a realidade da aliança entre Deus e o seu povo. Mas não é somente Cristo, porque o credo declara, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor. Filhos de Deus. O único filho está falando que ele é filho de Deus. No Antigo Testamento, essa expressão é empregada em 3 maneiras diferentes.
Quando nós olhamos e enxergamos filhos de Deus do Antigo Testamento, estamos falando de três aspectos diferentes que ele aparece lá. A primeira é que o povo de Deus, o Israel, era chamado filhos de Deus. O segundo aspecto é que o rei era chamado filho de Deus. Davi é chamado de filho de Deus. E certos aspectos, algumas pessoas especiais, anjos e o próprio Messias, aparece como essa referência de ser chamado filho de Deus. No Novo Testamento, Jesus é o filho de Deus. Inclusive declarado pelo próprio Deus. Ou seja, em Jesus, os três aspectos aparecem. Esses três aspectos que eu mencionei. Jesus é o restaurador do povo, Jesus é o rei do povo e ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Por exemplo, no Novo Testamento é narrado poucas ocasiões em que Deus falou e a voz dele foi ouvida do céu. Uma teofania. Poucas vezes são mencionados isso no Novo Testamento. E quando acontece isso é porque Deus estava enfatizando, anunciando algo que seria impressionante. E nós vemos duas vezes acontecendo isso, em que Deus, de forma zelosa, anuncia que Jesus Cristo era o seu Filho. No batismo de Jesus, Mateus 3,17, diz assim: no batismo de Jesus, os céus se abriram, e a voz de Deus foi ouvida dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outra ocasião, o Pai declarou do céu, registrado em Marcos 7, este é o meu Filho, a ele ouvi. Portanto, o título que do céu foi declarado é o título que Jesus é Filho de Deus. E esse título engloba os três aspectos. Jesus é o libertador e o restaurador do povo, Jesus é o Rei dos reis e Jesus é o Messias. Em certo sentido, como o Sandro falou aqui, todos nós somos filhos de Deus. Porém, somente Jesus é o Filho unigênito do Pai. E o que isso significa? Significa que ele tem a mesma natureza de Deus. Essa expressão para Jesus tem sentido de reino, de linhagem de Davi, de rei eterno. E mais uma vez nós podemos entender que essa expressão filho de Deus é uma expressão messiânica. Há um teólogo que escreveu uma teologia muito boa do Novo Testamento, chamado George Led. E ele diz assim: o Messias deveria ser o filho de Davi, linhagem do rei. O Messias deveria ser filho de Davi. Porém, ele deveria ser filho de Deus. E como filho de Deus, ele é senhor de Davi. E como filho de Deus, ele deve assentar-se à direita de Deus para executar soberania universal. E é isso que nós encontramos em Jesus. O que Led está falando aqui está alinhado com o Salmo 110:1, que declara que Jesus é o Senhor de Davi. Ele é maior do que o rei Davi. E quando nós olhamos para a história dos judeus, Davi foi um rei grande. Davi foi um rei de tanta importância, o maior rei dos judeus. Mas o que o texto diz é que Jesus é maior do que Davi. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Rei eterno. Outra característica bem clara no Novo Testamento é a divindade de Jesus como filho. Um filho pré-existente. No prólogo de João nós vemos isso. O prólogo diz que ele era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. João, no texto de João, quando nós lemos o Evangelho de João, a expressão filho de Deus aparece muitas vezes. Em Hebreus capítulo 1, no prólogo desse autor desconhecido de Hebreus, nós temos o autor falando tanto da divindade de Jesus, mas também dos aspectos messiânicos. Lá no primeiro capítulo, depois você pode ler esse capítulo, como é um capítulo excelente, como tem tantas coisas para nós pegarmos desse capítulo. Ele diz assim que Jesus ele é o herdeiro, e que por meio dele foi feito o universo, e ele é o Filho resplendor, expressão exata de Deus e sustentador de todas as coisas. E ele sustenta todas as coisas por sua palavra. Jesus é o Rei eterno. Jesus é soberano. Essa expressão Filho de Deus quer dizer isso. Ele é soberano. Ele é o Rei eterno. E ele está reinando hoje. Além disso, nós podemos afirmar, e a teologia cristã faz isso, ela afirma que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. E porque ele é 100% Deus, nós afirmamos que o seu nascimento virginal é importante. Alguns que tentam desconsiderar a questão do milagre, do nascimento virginal de Cristo, dizendo que esse fato não é importante, que a ciência prova o contrário, que não dá para acreditar que Jesus poderia ter nascido de uma virgem. Porém, nós afirmamos que nós cremos em um Deus sobrenatural, um Deus de milagre.
E eu gosto de uma expressão de um teólogo americano, batista, Richard Sturz, e ele diz assim: nós somos gratos a Deus pelo fato do nascimento virginal ser cientificamente impossível. Nós somos gratos porque é impossível que esse ato possa ter acontecido pela mente humana. Mas o nascimento de Jesus virginal o coloca à parte de todos os demais na raça humana. Ele é filho de Deus. Jesus não era igual. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ou seja, o título Filho de Deus caracteriza de uma maneira particular e totalmente única a relação entre o Pai e o Filho. Esse título revela que Deus, na segunda pessoa da Trindade, encarnou, se fez homem, a fim de se tornar o Rei e Redentor de todas as coisas. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo e Ele é Filho de Deus. Por isso eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Há mais uma expressão aqui importante, há mais um título importante nessa declaração: Senhor. Em nossa cultura, Senhor, nós olhamos e falamos para uma pessoa mais velha, ou para o pai, ou algo assim, que nós vamos responder: sim, Senhor, ou Senhor, você pode pegar aquilo ali, Senhor, por licença, uma autoridade, ou algo assim que nós respeitamos. Mas para o apóstolo Paulo, e para os autores do Novo Testamento, essa expressão tinha outro significado. Paulo utiliza essa expressão cerca de 180 vezes. Em Romanos 10:9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer nele com o seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora vamos parar e pensar um pouquinho. Paulo cresceu num ambiente judeu. Ele era um fariseu zeloso. Para um judeu e para um fariseu, quem que salva? Quem que pode salvar? Somente Yahvé, somente o Deus poderoso, somente o Deus de Israel poderia salvar. Mas o que Paulo está falando aqui, e o que ele está declarando, é que Jesus é Deus. Ou seja, confessar que Jesus é o Senhor, é confessá-lo como Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que livrou Israel, o mesmo Deus que criou o mundo. Paulo está igualando Jesus a Deus, o Deus de Israel. Um grande teólogo e historiador, que infelizmente morreu no final do ano passado, Lério Hurtado, ele se tornou um especialista na devoção dos cristãos do primeiro século. E eu gostaria de ler algo que ele fala sobre o significado de Senhor para a igreja, para aqueles que eram devotos de Cristo no primeiro século. Ele diz assim: no primeiro século, já havia se desenvolvido entre os judeus devotos o costume de se evitar pronunciar o nome hebraico de Deus, Yahvé. E se usava vários substitutos. O substituto hebraico mais frequente era a palavra Adonai, o substantivo Adonai, que significava Senhor. Entre os judeus de fala grega, Kyrios era o preferido para substituir esse nome divino. Isso se reflete nos escritos do Novo Testamento, que citam passagens bíblicas onde em hebraico ocorria o nome de Deus. Então, ao invés deles utilizarem o nome e a palavra Adonai, numa palavra, aliás, embora eles iam ter que trocar o Yahvé por Adonai, no hebraico. E quando eles passaram isso para o grego, eles passaram para essa expressão Kyrios, que significa Senhor. Então, para os autores que escreveram o Novo Testamento e para os primeiros cristãos, o que Lério Hurtado está falando aqui é que eles enxergaram Jesus como Senhor, igual ao Senhor Yahvé. Eles estavam enxergando da mesma forma. Vejam a importância que Kyrios tem para Jesus. A argumentação dos discípulos é que Jesus estava realizando algo que somente o próprio Deus, Yahvé, o Deus do Êxodo, poderia fazer. Jesus era o próprio Deus encarnado, gente. E na cabeça de um judeu isso não era fácil de se entender. É por isso que nós temos aquele relato de Marcos, da tempestade, famoso, em que Jesus está dormindo no barco. Os nossos irmãos estão ali desesperados com aquela tormenta do barco. O barco está sendo sacudido para lá e para cá, e Jesus está dormindo. E aí os discípulos vão lá e acordam Jesus, e eles falam assim: Jesus,
Você não está vendo que nós estamos perecendo? Nós vamos morrer, Jesus. E aí o que acontece? Jesus vai, levanta e acalma a tempestade, acalma o mar. E que diz o texto? O texto diz que os caras ficaram mais aterrorizados. Pensa comigo, eles viram Jesus acalmar o mar, mas eles ficaram aterrorizados. Por quê? Porque para um judeu que conhecia as Escrituras, que era devoto, o único que podia fazer algo assim, o único que podia mexer de forma sobrenatural nas leis da natureza, era o Senhor Yahvé. E para eles respondem dessa forma. O texto diz assim, que eles olharam e falaram assim, quem é esse? Quem é esse? E diz o texto que eles ficaram com medo. Por quê? Porque eles estavam vendo o próprio Deus Yahvé encarnado em Cristo. Quem é Jesus? Ele é o Cristo. Ele é Filho de Deus. E Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Mas se Ele é o Cristo, se Ele é o Filho de Deus, por que então Ele padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado? Não é verdade? Se Ele era Deus encarnado, se Ele é o Deus Todo-Poderoso, que os judeus estavam esperando, por que Ele padeceu sobre Pôncio Pilatos? E aí nós temos que encontrar outro texto, um outro termo. E esse termo não está no credo apostólico, infelizmente. É o servo sofredor. Existia uma figura judaica com caráter messiânico, denominada como servo sofredor. No Antigo Testamento, os textos que representam essa figura estão em alguns capítulos do livro de Isaías. Então você pode anotar para ler depois aí Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52 e o tão famoso Isaías 53. Dentro desses textos, que são conhecidos como cânticos do servo, nós temos algo importante para a nossa teologia, nós temos algo importante para a fé, nós temos algo importante para entender quem foi Jesus e por que Ele teve que morrer. Nós temos o termo técnico para a teologia, que é o termo da substituição. O servo de Deus que sofre, ele sofre em substituição por um grande número de homens que deveriam sofrer ao invés dele. Oscar Cullmann diz que o traço essencial é que a aliança concluída por Deus com o seu povo é restabelecida graças à obra substitutiva do servo do Senhor, incluída pelos cânticos do servo sofredor. Em Isaías 53, nós lemos sobre esse servo sofredor. Nós vemos que ele tinha que se entregar como uma oferta pelo pecado. E ele se entrega como uma ovelha, como um cordeiro, é levado ao matadouro. O que é uma provável referência e um desenvolvimento da menção de ofertas na Torá. Jesus se entrega por nós. A importância da morte de Jesus no plano da redenção pode ser observada na declaração sobre o seu caráter expiatório por Ele próprio. Em Marcos 10, 45, por exemplo, Jesus disse assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Deus juntou em Jesus todas as figuras escatológicas, messiânicas, para de uma vez por todas desenvolver a salvação e redimir o seu povo. Em Jesus, todas essas figuras, o servo, o Cristo, o Filho, o Senhor, estavam reunidas em Jesus. O que quer dizer, o que significa para nós isso? Significa que em Jesus, Deus restaurou todas as coisas. A obra foi completa. A obra de Cristo foi completa em Jesus. Os discípulos não entenderam muito isso. Os discípulos queriam sangue. Eles não queriam ouvir sobre o servo sofredor em Jesus. Quando Jesus está indo para Jerusalém, eles querem sangue. Eles estão achando que eles vão tomar Jerusalém no poder e na força. Porque é verdade, é real. Quando você está sofrendo, você não quer a figura do servo. Você quer a figura da espada, do rei. E os discípulos estavam enxergando dessa forma. Mas Jesus mostra que o seu reino não é assim. E ele combina o rei soberano de Deus com o servo sofredor. O leão e o cordeiro. Jesus não lutou com pessoas, mas seu conflito foi contra as forças do mal, a corrupção e com a própria morte. N.T. Wright declara assim sobre isso: a única forma pela qual Jesus derrotaria a morte e inauguraria a nova criação ansiada por Israel e pelo mundo seria enfrentar a própria morte.
E visto que a morte era vista nas Escrituras como resultado definitivo de rebelião humana contra Deus e do fracasso em lhe dar obediência, se a morte fosse derrotada, juntamente com ela seriam a idolatria, a rebelião, a desobediência e o pecado. A morte de Jesus não é o fracasso do seu ministério. A morte de Jesus é o sucesso da sua missão. E o que comprova esse sucesso é que ele ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Ressurreição não implica apenas em esperança pós-morte, mas foi interpretada pelos discípulos como um evento relacionado ao triunfo definitivo de Deus sobre a morte e sobre os poderes temporais. Podemos dizer que Jesus abriu uma porta, essa porta de restauração do cosmos, que nunca mais poderá ser fechada. A obra de Jesus foi executada, está consumado, disse o Cristo. Isso não tem volta, o reino foi estabelecido, Jesus é rei. Então, declarar que Jesus Cristo é Senhor, é entender que Ele inaugurou o reino. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, diz Paulo. Deus trouxe sua redenção. Isso significa que quando Deus redimiu o mundo, Ele quebrou os laços de separação. Agora, o povo de Deus não é mais o povo determinado por uma área geográfica. Engloba gente de toda a tribo, povos e nação. Em Cristo não existe mais judeu, gentil, grego, bárbaro. Não temos mais circuncisos, não circuncisos, preto, branco ou qualquer outra cor, homem ou mulher, punk, trapper, progressistas, republicanos. Em Cristo nós temos um povo redimido, que representa o Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas, para ser bênção para todas as nações e para todos os povos. Isso traz sentido à nossa vida. Isso traz sentido a nós. Pense bem que se a nossa salvação fosse apenas ir para o céu. E muitas vezes nós enxergamos a nossa salvação como isso, como ir para o céu. Eu aceitei Jesus, vou para o céu. Tenho essa garantia, esse passaporte, ótimo. Mas não é só isso. Cristo estava restaurando um povo para representá-lo. Se fosse só para ir para o céu, o Senhor Deus colocaria um anjo na porta da igreja com uma 12, o cara aceitava Cristo aqui no culto, saía, tomava um tiro e foi para o céu. Seria mais fácil. Mas não é assim. Parece ser ridículo pensar dessa forma, né? Mas é muitas vezes como nós agimos. Nós agimos como se nós tivéssemos apenas um passaporte garantido para o céu e não esperamos a hora de ir para o céu e não estamos nem preocupados com as coisas aqui. E quem é esse Senhor para nós aqui? E o que Ele representa para o mundo agora? E o que Ele fez? E o que foi essa obra de reconciliação? O reino de Deus chegou em Cristo. Isso significa que nós temos muito trabalho a fazer. Mas por que trabalho? Se o reino de Deus chegou, por que nós temos que trabalhar? E se o reino de Deus chegou de verdade, nós não precisamos ser nenhum PhDs em teologia, mestres em teologia, em história, ou em qualquer outra coisa, para entender que esse mundo é feio. Basta sairmos pelas ruas da nossa cidade, nós vamos encontrar pessoas abandonadas, pessoas que estão sofrendo por causa do pecado. Basta olharmos os jornais, e nós vamos entender que o nosso mundo hoje ainda é feio, e é caído. Nós estamos numa crise do coronavírus. Por quê? Por que pessoas estão sendo ceifadas, se Cristo é o Senhor? Por que temos terremotos? Por que nossos amigos vão continuar morrendo pelo câncer? Por que um pai vai enterrar, um pai ou uma mãe vai enterrar o filho ainda novo? Por quê? Poxa, Jesus não está reinando? Por que essas coisas acontecem? Os discípulos também tinham algo assim. O texto de Hebreu fala de cristãos que foram cerrados ao meio. Seus familiares e amigos deveriam perguntar a mesma coisa. Por quê? Mas os discípulos sabiam, desde o início, eles sabiam que algo novo tinha acontecido com a vinda de Cristo. Porque nem todas essas figuras que eu falei, messiânicas, que foram cumpridas em Cristo, eles enxergaram que algo novo estava acontecendo. Mas eles sabiam
que o reino ainda não estava na sua plenitude, e que eles teriam trabalho a fazer em proclamar esse reino. E a esperança deles é a esperança de que um dia o Senhor iria retornar. Declarar que Jesus Cristo é o Senhor, é entender que fazemos parte do plano e do povo de Deus, formado para ser portadores do caráter e da semelhança de Cristo, tanto na vida pessoal, mas de maneira especial na vida comum, em comunidade, em meio ao mundo caído, decaído e corrompido. Então, como nós devemos responder isso? Como nós devemos responder que Cristo é o Senhor? Nós devemos viver como súditos do Rei. Se o Senhor é o Senhor de todas as coisas, devemos viver como servos dEle em todas as coisas. Isso deve remodelar a forma como nós vivemos na espera desse Cristo, na espera do reino final, da plenitude do reino. Verne Portres tem um livro chamado O Senhorio de Cristo, servindo o Senhor nosso Deus, servindo o Senhor o tempo todo, em toda a vida e em todo o nosso coração. O Sandro aqui no começo dessa série disse que você, se tivesse que ler um livro, deveria ler o Cristianismo Puro e Simples. Eu não quero passar por cima da indicação do nosso pastor, mas eu colocaria na fila aí como segundo esse livro, O Senhorio de Cristo, servindo o nosso Senhor o tempo todo, em toda a vida e de todo o nosso coração. E o Portres, nesse livro, ele vai trabalhar que confessar Jesus, ao confessar Jesus e considerá-lo como Senhor, essa consideração deve ir para os nossos negócios, para o nosso trabalho, que nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo na educação, na ciência e na vida doméstica, porque Deus é o Deus de todas as coisas, e se Ele é Senhor de todas as coisas, eu devo me submeter a Ele em todas as coisas. Isso vai atingir todas as áreas da minha vida. Isso muda como eu trato com o próximo. Isso muda como eu acesso a internet. Quais grupos do WhatsApp eu estou participando. Como eu faço minha declaração de imposto. Porque Ele é Senhor de toda a vida. Declarar Jesus é o Senhor significa que eu entendo que somente Ele. E que somente para Ele eu devo me curvar. Muitos cristãos primitivos morreram porque não aceitaram se curvar diante do imperador. Quais são os imperadores dos quais nós estamos nos curvando hoje? Existem muitos. Talvez os principais sejam sexo, dinheiro e poder. Mas nós não queremos colocar Jesus nessas áreas. Nós não queremos que Jesus seja o Senhor da nossa vida sexual. Nós não queremos que Jesus seja Senhor das nossas finanças, apenas para nos abençoar, para abrir portas. Mas como nós estamos desenvolvendo as nossas finanças, como nós estamos controlando e gerenciando as nossas finanças, nós não queremos Jesus. Para que Jesus nisso? Mas Jesus é o Senhor de todas as coisas. Se Jesus é o Senhor, nós temos que colocar esses imperadores no crivo do verdadeiro Senhor e se submeter somente a Jesus. Por último, se Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é trocar nossos medos e temores pela confiança de que o Deus de Israel, o Deus do seu povo, está no controle de todas as coisas. Cristo é o Rei, gente. Ele não perdeu o controle. O coronavírus não pegou Jesus de surpresa. As guerras e doenças não pegaram Jesus de calça curta. Ele é Senhor, Ele é soberano. Mesmo quando eu passo pelo vale da morte, Ele é o Senhor. Ele venceu a morte. E um dia, tudo que é feio hoje, será renovado para todo sempre. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele se esvaziou, Ele veio como servo, Ele foi obediente até a morte de cruz, como diz o texto que nós lemos lá no início. Mas Ele foi exaltado, e por meio dele tudo, para que por meio dele tudo fosse reconciliado. Ele é Jesus, e um dia todo joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, irão confessar, Jesus Cristo é o Senhor. É esse quem é o Senhor. Então que, ao desenvolver isso, nós possamos saber responder, com a nossa declaração de fé, que Jesus Cristo é esse Senhor, poderoso,
rei, que foi esperado, que inaugurou algo, e que nós devemos nos curvar diante dele, porque ele é Senhor, para todos sempre. Amém. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor Deus, Tu és Senhor de todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a não ter medo do hoje e do amanhã. Senhor, muitas vezes nós nos questionamos e perguntamos por que as coisas estão tão feias. Assim como o salmista, ao dizer: até quando, Senhor? Até quando? Mas Deus, pelo Teu Espírito, nos ajude a entender e ter essa fé de que o Senhor está reinando ainda, que o Senhor não perdeu o controle, e de que um dia, Senhor, o Senhor restaurará todas as coisas serão restauradas por Ti, ó Deus. E enquanto isso não acontece, nos ajude, ó Deus, a vivermos para a Tua honra e para a Tua glória, arregaçarmos as nossas mangas, ó Deus, e trabalharmos para o Senhor, mostrando às pessoas que estão aos nossos lados, que o Senhor é Rei, mostrando para as pessoas, ó Deus, a beleza da Tua santidade e da Tua glória, mostrando ao Senhor e levando a elas, pessoas que às vezes não têm esperança, levando a esperança, levando a Tua graça e o Teu amor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a nos redimir, que através de nós possamos redimir, ó Deus, muitas áreas da sociedade, que o cristianismo, declarado por 81% dos brasileiros, possa ser um cristianismo verdadeiro, que faz a diferença na sociedade, Deus, que cura, que traz amor, que traz esperança, porque esse foi o caminho que o Senhor nos ensinou. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro, nele achei rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelo seu, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, pois sua morte viverei. Corpo inerte ali ficou, luz que entre as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está ressuscitado. Glorioso ressurgiu, meu pecado redimiu,
mais medo. Não há mais medo. O Pai em mim, esse é o poder. Esse é o poder de Cristo. Toda minha vida que dei, Ele será o meu dia. É isso que a gente vê. A gente vê que nada pode nos afastar do amor de Cristo. Que não é a profundidade, não é a altura, não são os problemas da nossa vida. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nem o poder do inferno, nem o coronavírus pode nos afastar do amor de Cristo. E isso é uma bênção, porque inclusive a gente tem orado e pedido por um novo local. Está aqui, a gente já está num novo local, na verdade. O local nesse momento é a web. Foi isso que Deus nos permitiu nesse momento. E é interessante que essa distância geográfica, ela não afasta a gente do amor de Cristo. Essa distância geográfica, ela não deve servir para enfraquecer a igreja de Cristo, mas muito pelo contrário, para que a gente saiba que a gente depende completamente dele. Completamente dele. E muito mais forte é o que nos une do que o que nos separa. Então que a gente possa ser realmente cheio do amor de Cristo. Que a gente possa lembrar de tudo que foi falado. A gente tem o privilégio de estudar sobre Cristo, de entender um pouco mais quem Ele é. Isso é uma bênção, porque é isso que nos indica como nós devemos viver. E essa é a base da nossa fé. Então que nessa manhã, que a gente possa realmente se entregar completamente a Jesus. Que Ele é o nosso Senhor. Ele foi esse que se fez servo para ser reconhecido por nós como Senhor e para nos ensinar o como nós devemos viver uma vida de servitude, uma vida onde a gente possa servi-lo e ser bênção para o mundo. Então, a gente vai terminar com uma oração e que a gente possa realmente se entregar nas mãos de Deus para que Ele haja
em nossas vidas. Paizão, a gente é muito grato, Pai. A gente é muito grato porque o Senhor novamente é esse que nos une. A gente é muito grato, meu Deus, por o Senhor ter vindo na forma do Teu Filho Jesus, ter vivido uma vida entre nós humanos, ter empatizado com a raça humana e ter se entregue por ela, Deus. E o Senhor é nosso Deus, Jesus. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é a razão da nossa fé. E o Senhor é a razão do nosso futuro. Nós somos muito gratos por tudo isso. Nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que a gente tem hoje, de que, ainda que fisicamente distantes, mas que nós estamos unidos, sim, pelo Teu sangue, Jesus. Porque nós fomos comprados pelo Teu sangue, pois foi a Tua cruz nos atraiu. E nós te agradecemos pela Tua ressurreição, que nos dá a esperança de uma nova vida. Então que essa semana que a gente possa viver dessa forma, que durante esse período de medo de muitas pessoas, dessa neura que a galera está vivendo e está enfrentando, e do cuidado, obviamente, que a gente deve ter nesse momento, mas que em face a tudo isso, que nós tenhamos uma clareza, meu Pai, de quem Tu és, Jesus. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, quem é tudo para nós, quem é a nossa esperança, quem é o nosso presente e o nosso futuro. Em Ti nós queremos viver, em Ti nós temos esperança de que podemos ser bênção nesse mundo. Entregamos as nossas vidas a Ti, Jesus, e Te pedimos por cada pessoa que está nesse momento assistindo aqui com a gente, Paizão, para que cada um seja cheio do Teu amor e do Teu poder. Em nome de Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham um dia incrível, onde vocês possam refletir em quem é Jesus e que a gente possa ser cheio dele, para novamente sermos bênção um para o outro nesse momento difícil onde a gente está passando. Deus abençoe você, uma boa semana. Nesse tempo em que a gente está vivendo, de incerteza sobre os próximos dias e semanas, a gente gostaria só de convocar vocês que fazem parte da igreja a permanecerem em espírito de oração. Nós podemos estar mais unidos do que nunca, e devemos estar mais unidos do que nunca, como igreja e como corpo de Cristo. Nós estaremos comunicando através das redes sociais o que vai acontecer. Nós não sabemos se no próximo domingo nós vamos poder nos reunir de maneira presencial ou não, mas nós pedimos que vocês continuem orando e continuem olhando as redes sociais. Nós estaremos comunicando os próximos passos, o que vai acontecer nos próximos dias, ok?